Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos estudar mais uma lição de escola dominical. Todo mundo preparado? Fizeram as leituras durante a semana? Espero que sim, né? Que Deus possa estar abençoando cada um dos queridos irmãos e alimentando com a sua palavra. Eu sempre falo e não posso deixar de insistir. A palavra do Senhor, ela é a coisa mais importante que nós temos. Os comentários dos homens, muitas vezes são falhos, por mais eruditos que sejam, por mais que tenham sabedoria humana, mas a palavra de Deus, essa é infalível. Então, meu desejo é que vocês tenham podido estudar as lições durante a semana. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que tem como título Glorificando a Deus nos pensamentos e emoções. Confesso aos irmãos que é um tema muito difícil para mim, porque é um tema que trata de aspectos muito subjetivos no campo espiritual, principalmente a área de emoções. É uma área mais pelo lado da ciência, que trata desse comportamento do ser humano. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco da definição de emoções e vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso. Mas como nós estamos seguindo essas lições já há muitos anos, desde quando foi estabelecido o trabalho do Senhor aí em Madureira, e nós temos acatado os temas sugeridos pelos irmãos, embora nem sempre nós concordamos com tudo que recebemos. Mas vamos estudar os textos que nos foram indicados, porque são textos bíblicos, e, portanto, esses textos bíblicos não nos deixam nenhuma dificuldade de entendimento. Como nós temos feito, hoje eu vou perguntar, mas não vou poder ouvi-los, a quem leu os textos da semana. Eu espero que vocês tenham podido ler. Eu estou lembrando da palavra que a irmã Solange trouxe quarta-feira, e ela foi muito sincera quando ela nos disse que muitas vezes o corre-corre do dia não deixa tempo para fazer aquilo que ela gostaria de fazer, e todos nós gostaríamos de fazer. Então eu compreendo que nem sempre há tempo disponível no nosso corre-corre, mas vale a pena, irmãos, separar um tempo para ler os textos da Bíblia Sagrada. E vamos então ver segunda-feira. Segunda-feira eu separei Provérbios 14, versículo 30, porque aqui nós observamos que bons hábitos se cultivam. Provérbios capítulo 14, versículo 30, nós lemos que o sereno, melhor dizendo, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Portanto, o ânimo sereno, aquela forma de viver dentro de um padrão de tranquilidade vinda do Senhor, é vida para o corpo. Agora, aquele que vive um ânimo de inveja ou de discórdia e outras coisas mais, ele traz com certeza enfermidade para o seu corpo. Portanto, eu achei no texto da lição, Provérbios capítulo 14, versículo 30, como sendo um hábito que se deve cultivar. Nós precisamos nos esforçar muitas vezes para manter esse ânimo sereno. Terça-feira, Mateus capítulo 5, versículo 11, nós observamos aqui nas palavras do Senhor Jesus que o emocional pode sofrer
influência de pessoas más. O nosso emocional muitas vezes pode sofrer influência de pessoas más. Diz o Senhor Jesus: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós outros. Quem que não tem o seu emocional alterado quando passa por uma situação de injúria, uma situação de perseguição, uma situação de mentira? Não existe, humanamente falando, alguém que passa ileso diante dessa situação. O emocional, nós vamos explicar daqui a pouco por que ele se altera nesses momentos. Quarta-feira, Atos 28:15, observamos aqui que o emocional pode ser fortalecido por atitude de pessoas amigas. E nesse texto nós vemos aqui o apóstolo Paulo, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, diz ele, o apóstolo Paulo, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ora, se ele se sentiu mais animado, é porque o seu ânimo antes estava enfraquecido, estava desanimado, né? Isso é natural do ser humano. Às vezes, o nosso emocional não é só no sentido do pecado, como diz o comentarista da lição, não. Há emocional que é no sentido das circunstâncias da nossa vida. Na quinta-feira, nós lemos Salmo 42, versículo 5 e também o versículo 11, eu incluí aqui também, quando nós temos o salmista, os filhos de Corá, nesse salmo, eles falam que estavam tristes, e tristeza é também um sintoma do emocional abalado. Escreve aqui o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. O versículo 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Sinto abatida a minha alma. O emocional não estava transbordando de alegria. O emocional dele estava normal, porém com tristeza. E ele aqui fala: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Mas é essa hora que o salmista também ele glorifica a Deus, quando o seu emocional não está naquele padrão que muitos acham que deveria ser o padrão do cristão, né? Sempre sorrindo, sempre feliz, mas não é bem assim que nós vivemos a nossa existência aqui na terra, não só hoje, mas nos dias dos salmistas também foi assim. A lição de sexta-feira, ela citou apenas 2 versículos, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, e aqui nós temos a questão de que o nosso olhar, muitas vezes, pode nos despertar para um pensamento pecaminoso. E o Senhor Jesus, ele dizendo sobre essa questão, ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A questão não é ele ter pensado, a questão é que ele olhou e no seu coração ele maquinou uma situação, no seu imaginário, ele fez todo
um desenvolvimento na sua mente. E o Senhor Jesus foi muito claro. Nesse sentido, ele está pecando, porque ele está adulterando. Não? Então, nós precisamos estar bem atentos, não dar sequência àquele olhar que aconteceu. Nós não podemos esquivar do olhar, muitas vezes, porque estamos nesse mundo e, às vezes, nos deparamos com várias coisas diante de nós. Aqui falo de uma mulher, mas podia ser outras coisas que o olhar, muitas vezes, observa e deseja e cobiça. Né? Tem pessoas que olham numa vitrine, melhor dizendo, uma roupa ou uma joia ou alguma coisa e sente desejo de ter aquilo, muitas vezes sem condição até de tê-lo. Né? Então, que o Senhor nos ajude nesse aspecto. E terminando as lições da semana, ontem, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, nós lemos que há um galardão à espera do crente, né? Quando da volta do Senhor. Aí sim, quando o Senhor regressar para nos buscar, e nós estamos aguardando esse momento, todos nós que o almejamos, que almejamos a sua volta, haveremos de receber um galardão. Portanto, nada julgueis antes do tempo, diz Paulo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então o Senhor, Ele sabe o que vai no nosso coração, Ele conhece o nosso emocional, Ele conhece o nosso pensamento e com certeza Ele está levando em conta tudo aquilo que nós nos esforçamos para acertar com a sua vontade. Não é isso, meus irmãos? Portanto, vamos procurar glorificar ao Senhor nosso Deus em qualquer situação. Seja nos pensamentos, ou seja nas emoções, ou seja como estudamos domingo passado no trabalho, aliás, domingo passado foi no falar, domingo retrasado foi no lazer, enfim, qualquer área da nossa vida, vamos buscar sempre estar diante do Senhor para glorificá-lo com o nosso viver, sabendo que nós somos seres humanos que precisamos a cada dia estar nos corrigindo das nossas imperfeições, né, que sempre haverá no nosso viver dia a dia. Então, eu quero deixar com vocês nessa manhã essa lição que trata, vamos falar primeiro sobre esse assunto emoção, o emocional. Né? Emoção, segundo o dicionário, ela é uma sensação física e emocional que é provocada por algum sentimento, ou melhor, por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Eu vou repetir porque eu tropecei aqui na palavra estímulo. Emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Segundo alguns estudiosos, porque essa é uma área de estudiosos, principalmente os psicólogos, eles se debruçam nessa área do pensamento humano, do comportamento humano. Alguém diz que cada pessoa reage diferente diante de um acontecimento. Então, o emocional, ele difere muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode assistir um acidente automobilístico, por exemplo, e não ter muitas dificuldades com aquele quadro. Outros já ficam transtornados com aquele quadro. Então, não é uniforme os sentimentos, o emocional em cada um, mas isso reflete, isso acontece na vida de cada um.
Por quê? O emocional, como ele é um estímulo que pode ser por um sentimento ou por um acontecimento, é uma sensação física. Eu fico imaginando assim, essa sensação física me faz pensar na nossa pressão arterial. A nossa pressão arterial, ela tem uma medida. Ela pode estar numa medida que todos nós achamos que é a medida ideal, média, né? Seria lá, digamos, 12 por 8 ou 13 por 9, eu não entendo muito disso, mas eu sei que é por aí, nesses valores. Agora, quando ela passa, digamos, de 18 por 10, 20 por 11, acho que aí já está muito perigosa a situação. E se ela diminui também, tipo 8 por 4, 8 por 5, também é uma situação de perigo. Então, de perigo. Por quê? É uma situação, uma sensação física que acontece, mas a pessoa não tem, às vezes, o que fazer. Ela tem que tomar os remédios para voltar novamente a ter a pressão no normal. Assim é com o nosso sentimentalismo, com as nossas sensações, as nossas emoções. Muitas vezes nós temos que tomar o remédio para que as nossas emoções voltem a um patamar de equilíbrio, tá certo? Assim também a questão da temperatura do nosso corpo. Ninguém quer que a sua temperatura vá a 40, 41 graus, mas muitas vezes pode acontecer uma enfermidade e levar a temperatura a esse patamar. E o que tem que se tomar? Remédios para que a temperatura volte ao padrão médio da normalidade. Assim são as nossas emoções. Elas oscilam em função dos acontecimentos, em função daquilo que está ao nosso redor, mas nós precisamos trabalhar ajudando uns aos outros. E o melhor remédio para trazer esse sentimento a um padrão que glorifique a Deus é buscando através da oração, através do estudo da palavra. Um outro comentarista diz que as emoções podem desencadear reações físicas, como alteração da respiração, choro, vermelhidão e tremores. Uma pessoa que está com as suas emoções em valores muito elevados, ela pode ter esses sintomas físicos. Às vezes você observa as pessoas com esses sintomas físicos, mas não sabe que por trás desses sintomas ele está passando por algum distúrbio emocional que precisa de ser sarado, precisa de ser tratado, e isso com a colaboração uns dos outros. Nós temos essa responsabilidade. Assim nós estaremos glorificando a Deus, em vez de ficar criticando o irmão porque está passando por aquelas dificuldades emocionais, procurar ajudá-lo a recuperar o seu emocional. Um certo psicólogo chamado Robert Plutchik, ele diz que o ser humano tem 8 emoções, e ele cita essas 8 emoções como sendo confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Um outro psicólogo chamado Paul Ekman diz que são 6 as emoções básicas: alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. Entendem, irmãos? Que as emoções não são só coisas ruins, as alegrias também podem ser um fator que desencadeia uma elevação da pressão, vamos assim dizer, das nossas emoções, né? Então, alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. Então, a grande questão é saber glorificar a Deus quando passamos por essas situações citadas por esses psicólogos.
E quando nós estamos com esse emocional muito, vamos dizer assim, elevado, até os nossos pensamentos ficam prejudicados. Já ouviu aquela expressão quando alguém diz, eu já estou sem cabeça para pensar? Porque os nossos pensamentos, que é um assunto da lição também, que nós vamos ver daqui a pouco, eles dependem do nosso equilíbrio emocional. Quando nós estamos num forte movimento emocional descontrolado, é muito difícil conseguir pensar como se deve, raciocinar como se deve, né? Vocês sabem disso, os estudantes então nem se falam, né? Na época das provas, ou aqueles que prestam concursos, muitas vezes se preparam meses e meses, tiram boas notas nos testes antes de fazer o concurso, mas quando chega lá na hora da prova mesmo, naquela prova para valer, ele não consegue pensar, ele não consegue fazer as questões que ele tanto estudou. Eu passei por isso, eu posso dizer com tranquilidade que o emocional muitas vezes me tirou a oportunidade de passar em certos concursos, que eu estava bem preparado. Não estou me gabando, mas eu estava bem preparado. Então, o emocional, as emoções não são assuntos fáceis para serem debatidos, principalmente numa escola dominical, onde nós vamos dizer, glorificar a Deus nas emoções, mas depende da sua situação. Se a sua situação ela é de uma situação que envolve um quadro que não dependeu de você, aquele acontecimento, não tem como você fazer nada a não ser esperar em Deus, para que Ele lhe restaure, lhe volte o seu emocional ao patamar da normalidade. Há poucos dias eu ouvi uma história de um homem que tinha um cavalo muito bonito, bem saudável, um cavalo que corria, que saltava. Ele gostava muito de passear nesse cavalo lá no local onde ele morava. Tinha alguns rios, florestas, campos. E uma certa ocasião, um irmão dele pediu se ele podia emprestar o animal para ele cavalgar, e ele prontamente emprestou, e aquele rapaz foi cavalgar, e ele tinha que atravessar um rio, e nessa travessia o cavalo deve ter tropeçado em alguma pedra no leito do rio, algum buraco, alguma coisa que a gente não sabe ao certo, mas o fato é que aquele cavalo ele desequilibrou e o cavaleiro caiu na água e foi levado pela correnteza e acabou morrendo ali, afogado naquele rio. E aquele cavalo, ele volta e fica à margem daquele rio, ali entristecido por ter perdido ali aquele que ele estava transportando, e quando chega o socorro, alguém que foi procurar pela demora do tempo, e só encontrou o cavalo, não encontrou mais aquele rapaz ali. Depois encontrou mais adiante o corpo do rapaz. O dono do cavalo levou aquele cavalo para casa e pensou, bom, depois que passou a tristeza da perda do seu irmão, ele pensou, bom, agora eu vou montar no meu cavalo e vou andar um pouco a cavalo. Mas só que ele não conseguia, o cavalo não deixava mais ele montar, o cavalo não mais aceitava as ordens, o cavalo estava rebelde, estava diferente, muito diferente, e o dono não sabia por quê, não entendia o porquê. E ele descobriu que tinha uma fazenda onde tinha uma moça que ela era especializada em cuidar de cavalos, e levou esse cavalo para ela, e ela então começou a cuidar desse cavalo, sem saber que tinha acontecido esse acidente. E ela foi aos poucos estudando
o emocional desse cavalo, o comportamento desse cavalo, e perguntou ao dono se havia acontecido algum acidente nessa área. Ele disse: olha, o meu irmão estava montado no cavalo e ele caiu no rio e o cavalo presenciou tudo. Aí ela pensou: é isso que está atrapalhando, está prejudicando o emocional do cavalo. Daí em diante ela começou a trabalhar esse lado para desfazer esse passado do animal. Não foi fácil, eu vou encurtar a história, mas posso dizer para vocês que não foi fácil. Mas com o tempo ela conseguiu recompor novamente aquele animal e ele voltou a ser o que era. Então, o que eu quero deixar aqui para nós, irmãos, que muitas e muitas vezes o nosso emocional está abalado, não é por causa do pecado que alguns às vezes tentam apontar o dedo para nós, mas sim por causa da situação que nós estamos vivendo. Alguma situação que a gente nem sabe explicar, mas nós estamos passando por ela. Então, nem toda a situação de dificuldades emocionais é fruto de pecado, tá certo? Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo em qualquer situação, porque para Deus nós somos importantes para Ele, independente do nosso emocional. Ele não nos salvou por causa do nosso emocional, mas Ele nos salvou por causa da nossa alma. Isso sim, essa não vai ter esses problemas lá na glória celeste. Portanto, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo aqui, ele traz essa ideia de um emocional, quando ele fala aqui no versículo 26, Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observaram que quando nós lemos aquela relação das emoções citadas por dois psicólogos, a ira faz parte de uma daqueles itens. Pois é, exatamente o que Paulo está dizendo, que a ira, aqui no caso desse, deve ter sido um caso até verídico, não sei se ele fez assim uma parábola, mas ele fala de alguém que furtava, talvez a impressão que passa, que o que está no versículo 28, aquele que furtava não furte mais, talvez esse que furtou tenha mentido no versículo 25, né? Quando Paulo fala deixando a mentira, e talvez a pessoa que foi prejudicada por essa mentira e também por esse furto tenha ficado chateado, tenha ficado irado. Isso faz sentido. E Paulo então ensina que ele não está pecando por estar irado, mas Paulo aconselha ele a procurar acertar essa situação antes que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, durante o dia ele procurar um meio de acertar essa questão que trouxe a ele essa dificuldade no seu relacionamento com essa pessoa que deve ter prejudicado, deve ter trazido uma ira, né, tão grande que tirou aquele sorriso dos seus lábios. Porque a gente, quando está com o emocional abalado, nem sorrir a gente tem vontade, não é verdade? Pois é. Então, que o Senhor possa nos ajudar. Esse texto de Efésios, capítulo 4, da nossa lição, nós só vamos passar os olhos assim. Eu penso nisso, que irai-vos e não pequeis. O nosso emocional, ele vai acontecer, mas isso não é pecado se nós tomarmos o cuidado de não deixar que isso passe para um outro lado, né? Para o lado do revanchismo, para o lado de outras atitudes, né? Que aí sim nós vamos entrar por um outro caminho, tá? Mas ficar aborrecido porque alguém mentiu, alguém roubou, isso está dentro de um padrão normal. Portanto, que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu sempre peço que Deus nos ajude, porque se dependermos uns dos outros, principalmente dos homens, nós sempre vamos estar com muitas dificuldades, porque
Nós somos muito falhos. Tá? Uma pessoa sob forte emoção não consegue nem pensar, meus irmãos. Eu já falei isso e vou repetir. Tá? Daí a necessidade de vigiarmos para não sermos surpreendidos indevidamente nos nossos pensamentos. Né? O Senhor Jesus, quando ele ensinou a oração lá em Mateus capítulo 6, a oração dominical, outros falam a oração do Pai Nosso, ele diz aqui, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, meus irmãos, é uma realidade. Os nossos pensamentos muitas vezes são atacados, literalmente atacados por Satanás, o diabo. Ele provoca-nos de formas violentas, tentando nos tirar do sério, tentando nos tirar a alegria, tentando nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, quando o pensamento vem, nós estamos com o nosso emocional equilibrado, nós podemos pensar, e isso vale a pena, então, ler esse texto de Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8, porque nesse texto aqui, o apóstolo, ele é muito didático, quando ele, primeiro exorta no versículo 4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Uma pessoa alegre é pessoa que tem um emocional equilibrado. Lembra da história da pressão? Quando a pressão dela está no normal. Ou lembra da história da temperatura? Quando a temperatura está no normal, ela tem condição de estar alegre. Agora, se a temperatura estiver aos 40 graus, 41 graus, duvido que ela vai ter condição de ficar sorrindo, né? Acho muito difícil. Ou então com a pressão lá 20, 22, acho muito difícil. Agora, quando estiver normal, aí só não sorrir se realmente a pessoa estiver com o coração sujo, que não é o caso dos cristãos que já tiveram seus corações lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Versículo 5, ele fala da moderação das nossas ações. Sejam a vossa moderação conhecida de todos. Sermos moderados, isso é importante, viver uma vida de equilíbrio. O Senhor almeja que sejamos assim. Deixar os exageros de lado. Versículo 7, confiar que Deus cuida do nosso coração e mente, onde as emoções acontecem. Olha só como ele diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no versículo 8, ele entra agora especificamente na maneira como nós devemos cuidar do nosso pensamento. E eu fiquei pensando, eu gosto muito desse texto de Paulo aqui aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, porque muitas vezes eu me policio quando estou diante de algum pensamento que fica como que o pessoal mais novo não sabe o que eu vou dizer, mas o pessoal mais antigo vai compreender. Antigamente os discos eram os discos que tinham músicas, tocavam músicas, eram feitos de vinil e por cima ali passava uma agulha. E quando aquela trilha por onde a agulha passava estava com defeito, aquele disco ficava repetindo a frase, a mesma frase várias e várias vezes. Assim os nossos pensamentos muitas vezes ficam, vai e vem, vai e vem, vai e vem, e a gente fica angustiado, porque, poxa Senhor, eu não quero ficar pensando nisso. E aí então nós temos que buscar a direção do Senhor e passar por essas 8 porteiras. Quem gosta de roça sabe o que eu vou dizer. Ou então 8 portões, né? Até chegar lá na nossa casinha, lá no nosso pensamento. Então, qual é o primeiro portão que nós devemos
abrir, se for o caso, para aquele pensamento entrar. Como diz aqui, o primeiro portão é louvor. Diz aqui o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aliás, mais uma vez eu inverti, né? O primeiro portão é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Se vem à nossa mente um pensamento, vamos avaliar, é verdadeiro? Ainda há pouco eu recebi uma notícia muito interessante, mas antes de compartilhar essa notícia para outros, eu quero verificar se ela é verdadeira, porque se ela não for verdadeira, não vale nem a pena eu comentar ou compartilhar, né? Então, primeiro, é verdadeiro? Tá. Se for verdadeiro, eu vou fazer uma outra caminhada e abrir um outro portão. É respeitável? Ah, sim, é respeitável. Não tem nada de moral, é respeitável. Então ficou. Verdade, respeitável. Mas aí eu vou caminhando em direção à casinha do meu pensamento e vem a outra pergunta. É justo? Isso que eu estou pensando faz sentido? É justo? Não vai trazer prejuízo a ninguém? Eu não vou defraudar ninguém? É justo? Então, se passar por esse terceiro portão, ótimo, eu vou continuando até o outro portão, que eu vou perguntar se é puro. Se for puro, se há pureza nesse pensamento, muito bem, eu devo continuar, senão eu volto, mesmo que tenha sido justo, mesmo que tenha sido respeitável, mesmo que tenha sido verdadeiro, mas não é puro. Mas é puro, então eu continuo, eu vou em direção ao próximo portão, vou abrir o outro portão e vou perguntar, é amável? Esse pensamento que já passou por tantos portões, agora cheguei nesse aqui, ele é amável? Ah, não é amável. Então, volto para trás. Tá? Mas se for amável, eu vou mais adiante. Eu vou para um outro portão chamado boa fama. Esse meu pensamento tem uma boa fama. Já muitas pessoas avaliaram, já analisaram esse pensamento. Se tem boa fama, eu vou continuar a minha caminhada até aquela casinha do pensamento. Aí vem o penúltimo portão, que é virtude. Tem alguma virtude esse pensamento? Se tem, muito bem. Se não tem, eu volto atrás. Mas se tem, eu vou agora para o último portão. Como diz Paulo aqui. Se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, não sei se vocês entenderam, se nós passássemos os nossos pensamentos pelo crivo desses oito portões, muita coisa que trazem prejuízo à nossa vida particular, à nossa vida em família, à nossa vida como igreja, deixaria de existir. E com isso nós estaremos louvando, glorificando o nosso Deus com o nosso pensamento. E Paulo termina esse texto de Filipenses, quando ele fala no versículo 9, que nós devemos praticar o que aprendemos, que recebemos, o que ouvimos e temos vistos. E a promessa é essa: o Deus da paz será conosco. Que o Senhor nos abençoe com esta lição. E mais uma vez, eu sempre termino dizendo, se houver alguma dúvida, por favor, não deixe de nos comunicar. Eu estou à disposição para ajudar, para explicar novamente alguma coisa que porventura não tenha ficado bem esclarecida. E volto a dizer, esse é um assunto para mim muito difícil, que envolve uma área de conceitos mais da ciência, e a gente não é ligado a essa área, a área da psicologia, a área da psiquiatria, essa não é a nossa área,
mas nós somos seres humanos e muitas vezes temos que ter algum conhecimento dessas questões. O importante é que nós vamos glorificando a Deus com o nosso viver, meus irmãos. Seja de uma maneira ou de outra, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que vai lá no fundo da nossa alma. Que nós saibamos ter paciência uns com os outros, não prejulgar quem quer que seja, porque a sua temperatura está mais elevada ou menos elevada, a sua pressão está mais alta ou menos alta, mas vamos ter amor uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa lição, onde tratamos desse assunto de emoções e pensamento. Como glorificar ao Senhor nessas duas áreas da nossa vida. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção, tira da nossa mente, Senhor, qualquer ideia preconceituosa de pecado onde não há pecado, mas clareia na nossa mente aquilo que de fato é pecado, que nós temos que desviar, temos que nos corrigir, temos que nos arrepender, não tolerar. Que o Senhor nos dê esse entendimento, Pai. Abençoa a tua igreja, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.